Olá, pessoal, boa tarde. Aqui é o Augusto Gomes, biólogo e fotógrafo da natureza, e hoje nós estamos aqui com o fotógrafo e fundador do Instituto Últimos Refúgios, Leonardo Merson. Leonardo, muitíssimo obrigado por estar aqui conosco hoje. É um prazer enorme ter você aqui com a gente. Eu já acompanho seu trabalho há algum tempo na internet, gosto muito, sempre tive curiosidade de conversar um pouco com você sobre o Últimos Refúgios, de entender melhor o trabalho que você faz. Então, agradeço muito pela oportunidade de conversar aí com você. Eu que agradeço o convite. Eu gostei muito da ideia de vocês de estar apresentando, né, o conteúdo, material, informações sobre o assunto do evento, né, de vocês. E foi uma ótima ideia. Obrigado, Léo. Para a gente começar o nosso papo aqui, conta um pouquinho para a gente sobre a sua formação, sua história de vida. Eu sou formado como designer gráfico, né, pela Universidade Federal do Espírito Santo. Tenho uma especialização em fotografia na Alemanha, né? Eu ganhei uma bolsa de estudos pelo DAAD, né, que é um intercâmbio estudantil entre Brasil e Alemanha. Morei 2 anos lá, fotografando, viajando muito na Alemanha. E na realidade, o meu trabalho de fotografia começa bem antes dessa especialização lá na Alemanha, né? Eu comecei na universidade como designer. Eu sempre buscava valorizar as minhas peças gráficas com um bom material, né? E eu comecei a perceber que, a partir do momento que eu começava a fotografar, eu conseguia exatamente as fotos que eu precisava para usar para as peças, né, gráficas. Mas aí eu comecei, e na faculdade de design, né, na UFS, tem algumas matérias de fotografia, e eu comecei a me interessar, comecei a fotografar, na época era fotografia analógica ainda, eu comecei a fotografar com filme. Eu ia para o campus ali daqui da UFES, do Espírito Santo, ele ainda é bem verde, né? Então tem bastante fauna, e eu ia lá com aquela câmera analógica, bem antigona. A câmera, na realidade, parecia um martelo, era uma Nikon FE, pesadona. E aí eu tinha uma lente 200mm, ia lá, ficava tentando fazer foco manual no quero-quero voando, tentando me atacar, né? E aí eu comecei a gostar disso, eu sempre gostei muito de natureza, né? Desde criança, meus pais sempre me incentivaram. Meu pai lia muito a National Geographic para mim, eu assistia muito Discovery Channel, National Geographic também na TV. Inclusive, tem até uma história muito interessante sobre uma promessa que eu fiz com meu pai, né? De um dia ter minhas fotos publicadas na National Geographic, e ano passado, felizmente, eu consegui uma matéria, um artigozinho meu publicado na revista, né? Olha que legal, parabéns aí pelo sonho de ter sido realizado. Pois é, e aí o meu contato com a natureza vem muito de antes da fotografia, né? Na faculdade, eu pensando, o que eu vou fazer? Eu vou ser designer ou eu vou trabalhar com fotografia, né? Porque na época eu trabalhava como web designer. Já na faculdade eu já trabalhava fazendo sites, né? Porque eu tinha um curso tecnólogo em processamento de dados já na Escola Técnica do Espírito Santo aqui, né? E aí eu trabalhava com web design e eu tinha que escolher entre ganhar dinheiro e trabalhar com fotografia, né? Porque na época o web design dava bastante dinheiro, fotografia analógica ainda por cima, é uma coisa tão distante trabalhar com isso, né? E aí, mas assim, com o passar do tempo, né, eu consegui uma câmerazinha compacta, era uma Canonzinha de 4 megapixels. E aí eu comecei a fotografar os bichinhos da Restinga aqui do Espírito Santo, os insetos, né, essas câmerazinhas compactas têm uma macro muito boa, para você ver o valor da câmera, né, o tipo de hardware dela. E aí eu comecei a fotografar esses bichinhos e me apaixonei. E aí, na hora de escolher o que entre ganhar dinheiro e a fotografia de natureza, né, eu falei, quer saber, eu não vou conseguir trabalhar com uma coisa que eu não sou feliz, que eu não sou apaixonado, né? E eu acho que hoje em dia é mais ou menos isso. Para você se destacar, para você conseguir fazer um bom trabalho, você tem que ser apaixonado por aquilo que faz, porque todos os mercados estão muito saturados, né? Tem sempre muita gente boa. Então, você tem que ser apaixonado, e aquilo para você não pode ser uma obrigação, sabe? Você tem que fotografar hoje no meio da floresta, em tal lugar. Você não pode, que saco, tem que ir lá fotografar isso. Não vai funcionar, né? Então, é mais ou menos essa a minha história. Eu comecei a fotografar na universidade, eu queria fazer um projeto de um livro de fotografia, né? Como meu projeto de graduação, e aí eu escolhi a fotografia de natureza, porque era o assunto que eu mais gostava. Né? Para mim foi o contrário, né? Primeiro, eu quero fotografar,
mas o que eu vou fotografar? O que eu mais gosto, né? Já que eu já tinha chutado o balde de não ganhar dinheiro mesmo, né? Não trabalhar com web design, eu escolhi, já que eu já escolhi trabalhar com fotografia, eu vou escolher, obviamente, o que eu mais gosto, que era a natureza. Eu gostava muito de esportes radicais também, eu fotografava surf na época também, e aí, mas eu escolhi a fotografia de natureza porque eu percebia que era o que mais me cativava, né? E aí eu comecei a fotografar e tal, e consegui fazer meu primeiro livro, né? Óbvio que com muitos percalços, né? As pessoas falam, fiz um livro, mas só quem já publicou um livro no início da carreira, né? Sabe como é difícil, né? Eu não tinha equipamento, não tinha dinheiro para bancar as produções, e eu dei um jeito, fui trabalhar fora, passei 6 meses trabalhando igual um escravo lá nos Estados Unidos para juntar dinheiro para comprar o equipamento. Voltei com o equipamento, fiz o meu projeto de graduação no Parque Estadual Paulo César Vinha e publiquei meu primeiro livro, que aí abriu algumas portas para mim, que esse era o objetivo também, né? Qual livro que foi esse? Foi o livro Últimos Refúgios, Parque Estadual Paulo César Vinha. Desde o início já comecei a atuar como Últimos Refúgios, inicialmente como projeto, né, e depois virou um instituto mesmo, com CNPJ. Entendi. E aí, depois disso, agora a gente está, eu estou começando, estou com 2 livros agora em andamento, né? E eu estou com também, Parque Estadual Paulo César Vinha, Itaúnas, Reserva Biológica de Duas Bocas, Soretama e Biodiversidade no Espírito Santo. São 5 livros publicados e eu estou com 2 aí em andamento já. Muito bacana. E deu para ver, então, que desde a sua época lá no design, você já tinha esse interesse pela fotografia de natureza, né? Por documentar a fauna, a flora, por tentar transmitir isso ali de alguma forma. Obviamente que no início foi mais pela paixão, né? Eu acho que essa consciência ambiental de tentar fazer alguma coisa com a sua fotografia vai a partir do momento que você vai conhecendo. Né? A gente fala mesmo, tanto que as pessoas têm que conhecer para proteger, né? Até Últimos Refúgios tem essa frase, as pessoas só protegem o que sabem que existe, né? E isso vai para a gente também. Antes da gente começar a fotografar a natureza, a gente não tem noção como que está grave a situação. Quando a gente começa a conhecer a floresta, o comportamento das espécies, né, e começa a ver que elas estão desaparecendo e que está cada vez mais raro você achar determinada espécie, ou os crimes ambientais estão cada vez mais frequentes, você começa a ter essa mudança de percepção, de mentalidade, né, em você mesmo. E aí você começa a tentar passar isso para os outros. Eu acho que, obviamente, que tem algumas pessoas mais iluminadas e já começam com esse pensamento desde o início, né? Algumas pessoas mais instruídas, que tiveram acesso a essa informação, que foi passado para eles pelos pais ou por um mentor ou a escola, né? No meu caso, não foi esse, eu não tinha tanta informação sobre os problemas ambientais que a nossa sociedade tem causado e tem vivido, né? E aí eu comecei só depois a ter essa nova consciência, depois que eu comecei a fotografar, depois que eu comecei a entender esse contexto todo que a gente vive como fotógrafo de natureza. Interessante demais. E achei bacana você falar aí do lema, né, do Instituto Últimos Refúgios, porque é uma coisa que é muito válida também para os pesquisadores dentro da academia, né? A gente não consegue provocar uma mudança nas pessoas se elas não conhecem o que a gente está falando, né? Não tem como a gente querer que as pessoas tenham interesse em conservar alguma coisa, a gente convencer o governo de conservar uma área, se as pessoas não conhecem aquilo, se elas não sabem que bicho que tem ali, que planta que tem ali, qual que é a importância daquilo para a vida delas, né? Essa questão né, que a gente chama de difusão científica, né? Essa questão da difusão científica, aqui no Espírito Santo, ela começou recentemente. Na época que eu comecei a fotografar, eram raros os cientistas, os pesquisadores que tinham essa noção, essa consciência, né? E aqui, na realidade, aqui no Espírito Santo, que eu conhecia, eu acho que só teve um fotógrafo de natureza que eu conhecia antes de mim, né? E mesmo assim ele desistiu da fotografia de natureza e foi fotografar casamento, né? Então, assim, eu considero, eu e os meus parceiros, nós somos a vanguarda do Espírito Santo, né? Então, eu consegui perceber a diferença de quando eu comecei e agora, né? Quando eu comecei, a gente tinha dificuldade de entrar nos parques, eles não davam importância para aquilo que você estava fazendo lá, né? Pode entrar aí,
fica aí. Quando o gestor, por exemplo, do parque era gente boa, não, fica aí, pode ficar tranquilo aí. Assim, não se importava, não entendia o real poder da fotografia. Sem nenhum suporte logístico, nem nada que facilitasse ali seu trabalho dentro da unidade. Assim, eles permitiam que nós fizéssemos, né? Isso para eles era bastante já, e eu tenho consciência que na mentalidade da época isso era bastante já, né? Isso há 12 anos atrás, 11, 12, 13, 12 anos atrás mais ou menos, né? Mas aí eu comecei a perceber uma mudança disso, com o passar do tempo, com a gente conseguindo colocar as coisas na mídia, o nosso público do Facebook crescendo, a gente conhecendo, por exemplo, a gente ia para campo, conhecia um pesquisador, conversava com ele, ia para registrar o trabalho, ajudava ele a registrar o trabalho dele, e ele via que com aquele registro, o trabalho dele, as pessoas conheceram mais o trabalho dele ficou mais em evidência, e através disso ele conseguiu realizar outros trabalhos, ajudar outras questões, né, na área da conservação, e aí os pesquisadores daqui começaram a entender a importância e a necessidade da difusão científica, especialmente relacionada à fotografia, ao vídeo, né? Foi interessante que eu consegui ver esse crescimento, né, na mentalidade desses cientistas, e hoje em dia nós temos diversos parceiros, né, cientistas, né, doutores com projetos de conservação aqui no Espírito Santo, nós participamos de vários deles, e eles dão muito valor para a gente, né? Mas isso foi uma coisa que foi conquistada aqui, e provavelmente nos outros estados deve ter sido dessa forma também. A gente vê os nossos colegas aí, que nós temos, hoje em dia a gente tem todo mundo contato no Facebook, só que antes ninguém sabia de ninguém, não existia Facebook, né? Mal o Orkut, as pessoas não utilizavam muito para divulgar, né, a fotografia. Então, a gente vê os colegas da gente, por exemplo, o Luciano Candizani, o João Marcos Rosa, né, conseguindo realizar coisas. Então, eu fico sempre muito feliz quando eu tenho muito contato, por exemplo, com o João Marcos Rosa, converso muito com ele, ele falou, Léo, hoje eu estou indo lá para o Carajás, fotografar o Ninho da Arpia, né, um projeto de conservação que ele já acompanha há muitos anos, né, e eu fico feliz que esses projetos de conservação estão dando tanta importância para os fotógrafos de natureza, que, no meu ponto de vista, não são só fotógrafos de natureza, né, eu acho que o fotógrafo de natureza ele acaba sendo um comunicador, né, ele conta histórias através daquelas fotografias. Com certeza, e aí está o potencial da gente sensibilizar as pessoas, né, Léo? De poder provocar uma mudança, de poder chamar a atenção. Pois é, eu vejo tanta gente que faz fotos fantásticas e que fica guardado na HD, sabe? Ou que só vai lá para o artigo científico, né? Na minha opinião, eu respeito, mas é um desperdício, né? Eu acho que desde quando na faculdade eu já percebi isso, como o meu objetivo principal não era necessariamente a fotografia, mas sim o design. Meu objetivo já era o pensamento do que fazer com as minhas imagens, né? E com todas as dificuldades financeiras, né? O pouquíssimo apoio aqui no Espírito Santo, a gente sempre teve isso em mente. Cara, a gente tem que fazer essas fotos cumprirem o papel delas, né? E aí a gente, obviamente, a gente teve bastante referência do Sebastião Salgado, do Luiz Cláudio Marigo, né, do Araquém Alcântara, que são fotógrafos muito bons, mas o que mais me cativou no trabalho deles foi como eles conseguem fazer o trabalho deles cumprir o papel, né? Agora também agora com trabalhos mais recentes do Luciano Candizani, o João Marcos Rosa, né? Isso que me cativa no trabalho do fotógrafo de natureza. O cara, para mim, é bom quando ele consegue fazer com que as fotografias dele cumpram um papel, né, para que elas foram feitas, né? E com certeza, as minhas fotografias, o papel delas não é ficar guardadas no HD, né? Eu tento sempre divulgar e falar, né? E a gente tenta, pelo menos. E você comentou sobre um ponto muito importante, que é a facilidade hoje da gente difundir o material via redes sociais, via internet, né? Porque, como você disse, né, até 10 anos atrás, existia uma dificuldade muito maior de propagar a informação, né, de passar isso. Existiam sites já, as redes sociais ainda eram muito incipientes, então não existia essa facilidade. Então hoje acho que realmente não existe mais desculpa para as pessoas não colocarem a cara, não mostrarem o que elas estão produzindo, né, não apresentarem as fotos, o material, a pesquisa delas para a sociedade. Na realidade, o cara não precisa,
trabalho que ele faz, ele não precisa querer aparecer, que saia na National Geographic, sabe? Ele pode ir lá na escolinha da cidade dele, mostrar aquelas fotos para as crianças, conversar com a prefeitura, pô, vamos fazer uma exposição na escolinha, vamos fazer uma exposição na prefeitura, entende? No jornal local, ele ir lá conversar com o pessoal, pô, vamos fazer uma publicação de uma série aqui e tal. Então, as pessoas têm uma noção de que a difusão, né, científica ou a sensibilização através da imagem é só quando você atinge as grandes massas, mas não é. Você pode ir ali no seu tio, ali do lado, e mostrar aquelas fotos, aquele tio que corta a árvore lá, né, derruba a árvore sem licença e tal, ou prende passarinho, não mostrar, olha só como é que fica bonito e tal, esse passarinho, vai vir um observador aqui de aves que vai dar muito valor para ele, vai almoçar aqui no seu restaurante, vai comprar o produto artesanal aqui da sua esposa, né? Tem várias coisas que podem ser feitas que não são necessariamente as grandes mídias, ou mídias sociais, ou imprensa, né? Então, é isso que a gente tem que ter sempre em mente, sempre utilizar essas imagens de acordo com o que a gente consegue fazer. Óbvio que você vai ganhando contatos, evoluindo o seu networking, né? E você vai conseguindo difundir essas imagens em mídias maiores. Só que no início a gente tem que começar ali na guerrilha mesmo, né? Legal. Eu concordo plenamente com você, né? Eu acho que essa transformação, ela começa por baixo mesmo, né? A gente tem que começar a mudar a nossa família, as pessoas ao redor de nós, a nossa vizinhança, e assim a gente pode ir criando pequenos núcleos ali, né? De difusão de informação, de sensibilização ambiental, e isso aos poucos vai se espalhando, né? Vai ser uma bola de neve. A gente não pode deixar de fazer, né? Exatamente. E eu acredito muito em parcerias, sabe? Você está fotografando na sua cidade, vê se tem mais gente fotografando, tentem fazer projetos em parcerias, né, no início, para dar força para todo mundo. Eu sempre vejo uma competição muito grande entre os fotógrafos, uma disputa, uma inveja, um ciúmes, né? E eu não consigo muito entender, né? A fotografia de natureza nem tem um mercado para ser disputado, e o pessoal já fica tentando disputar. Vamos criar esse mercado antes, vamos crescer todo mundo junto. Eu costumo falar que os meus parceiros, quanto mais fortes eles ficarem, melhor para mim também, que vai ser o cara que vai me indicar para fazer um trabalho, né? Que vai ser um cara que vai me ajudar em alguma coisa quando eu precisar. Isso é importante, inclusive, para a gente criar uma demanda no mercado, né? Para a gente mostrar para as pessoas, para a sociedade, como que é importante o profissional da documentação científica, o fotógrafo, como que é importante esse trabalho, né, de registro da biodiversidade, de difusão do conhecimento, né? Então, o trabalho em conjunto aí dessa rede de contatos é super importante, na minha opinião, para a gente poder fortalecer isso, né? E criar realmente um mercado aí para o fotógrafo, para o documentarista de natureza, né? A gente falou de duas coisas que são separadas, mas caminham paralelas, né? Que é a parte da difusão do ativismo, né? Do ambientalismo, que eu acho que todo fotógrafo de natureza tem, ou a grande maioria tem, e tem a questão empresarial, né? As duas coisas andam juntas, mas eu, por exemplo, eu divido meu tempo, né? No Instituto Últimos Refúgios, eu sou voluntário, né? Eu não recebo pelos trabalhos no Instituto Últimos Refúgios. Eu tenho outros projetos que eu faço com parcerias e tal, aí eu recebo através deles, eu faço outros tipos de fotografia também, sem ser fotografia de natureza, quando é necessário, né? Mas eu acho que as duas coisas são importantes na balança, sim, também, né? Obviamente que você tem que fazer o seu trabalho para você se manter, mas também tem aquela questão do ambientalismo, que aí é a questão que a gente estava falando da difusão, de fazer o trabalho ser conhecido, fazer as pessoas entenderem, conhecerem mais sobre a natureza, né? Que as pessoas estão tão distantes da natureza hoje em dia, que eu acho que a gente não aproxima elas da natureza, mas faz elas terem mais vontade de estarem próximas, né? E aí elas acabam procurando conhecer mais sobre aquilo que interessou. Legal demais. E aproveitando a deixa aí que você entrou no assunto, né, sobre o Instituto Últimos Refúgios, e conta pra gente um pouco também sobre o Últimos Refúgios, qual que é a história do Instituto, como que essa ideia surgiu, qual que é a atuação de vocês atualmente? O Instituto Últimos Refúgios, ele é uma ONG sem fins lucrativos, né, que começou como um projeto
lá em 2006, né? Eu comecei a fotografar lá no mais ou menos 2002, 2003, 2004, eu já estava interessado, né? Mas o Últimos Refúgios mesmo como projeto só começou em 2006, né? E aí eu estava nesse trabalho lá no Parque Estadual Paulo César Vinha, né? Aqui em Guarapari, no Espírito Santo. E naquela época, não sei, não sei quanto tempo você fotografa a natureza, tem bastante tempo já? Não... Olha, eu tenho a relação com a fotografia desde muito novo, assim, mas eu passei a ver isso como profissão, né? Eu passei a ter um engajamento maior e a estudar, a realmente me engajar nisso tem por volta de 5 anos. Aí já existia o Google, essas coisas, mas... Já tinha ferramentas. Então, eu só comentei disso para abordar esse assunto que eu quero falar lá de quando eu comecei, né, no Parque Estadual Paulo César Vinha, quando eu criei o Instituto. Naquela época, o Google estava começando, né? As ferramentas de pesquisa na internet, para você ter ideia, nem tradutor na internet do inglês para o português você encontrava, né? E você não conseguia achar material, informação, principalmente sobre fotografia de natureza. Pra você ter ideia, livro impresso, nem pensar, né? Assim, existiam alguns livros impressos com fotografias de natureza. E aí, nessa época, eu estava começando a fotografar lá no Parque de Setiba, eu comecei aprendendo com a prática, né? E aí, eu vi que existia aquela técnica da blind, né? Do esconderijo, da cabaninha camuflada e tal. E naquela época não tinha R$10 no bolso, nunca conseguia imprimir, aqui no Brasil não tinha. E aí eu construí uma, cara, com cano PVC e pedi para uma costureira construir um pano, né, assim, e cobrir os canos PVC, assim, com aquele forro, e eu ficava 8 horas por dia lá dentro daquele negócio quente, cheio de mosquito, e obviamente que antes de você fazer um trabalho desse com esconderijo, com uma blind, você já tem que saber onde o bicho passa, o bicho está indo ali todo dia, tal hora. Só que eu não sabia, ninguém me falou isso. Eu ficava 8 horas por dia, todo dia lá, esperando algum bicho passar, sabe? É importante ter um conhecimento também sobre comportamento, né? A biologia do animal, por onde ele vai passar, quais são os hábitos daquele bicho. Hoje em dia isso parece muito óbvio, sabe? Mas naquela época você não tinha nenhuma informação sobre isso, não era tão óbvio assim. Eu não tinha tanto contato com a natureza, com a natureza selvagem mesmo, assim, né? E aí eu ficava 8 horas por dia esperando lá e, obviamente, eu tive muito tempo para pensar, né? Você esperando lá o bicho passar, né? E aí eu ficava refletindo sobre aquele lugar, sobre aquele ecossistema, sobre a situação que estava acontecendo ali, né? E aí eu pensando uma vez assim, esses bichinhos que estão passando aqui, coitados, eles estão presos aqui nesse parque, o parque não é tão grande e tal, eles não tem para onde ir, aquilo estava sendo invadido, caçador, incêndio, né? Eu falei, coitado, isso aqui é realmente o último refúgio desse animal, né? Passou um mirara, eu lembro na época que eu fotografei, né? Bem a foto ruim pra caramba, mas eu fotografar para mim foi fantástico, fiquei, né, fascinado com aquela foto e tal. E aí eu pensei, coitado, esse é o último refúgio desse bicho. E aí eu pensei, pô, que nome bacana, último refúgio, né, e tal. E funcionou, mas ficou esse nome. Eu pensei, pô, agora então todos os projetos que eu criar, eu vou associar a esse projeto maior, né, para quando eu for criando os projetos menores, eles não irem se dissipando, né? Eu vou concentrar todos eles num lugar só, para que eles ganhem força, para que eles consigam cumprir um papel maior, né? E aí foi onde surgiu o projeto Últimos Refúgios. Algumas pessoas, alguns amigos começaram a me apoiar, né, nesse sentido, né? E aí começou, eu dei uma grande sorte nesse primeiro livro que eu comecei, eu tinha uma gestora lá no parque, na época que eu finalizei o projeto, né, que ela se interessou, ela gostou muito do trabalho, como eu estava apresentando esse livro como projeto de graduação na minha universidade de design, né, na Universidade Federal, né, ela gostou, e eu já tinha essa boneca pronta, como o meu projeto não eram as fotografias, era um livro, né,
E eu fiz a boneca do livro eu mesmo, eu que fiz o design todo, os textos, alguns professores da universidade apoiaram o projeto para ajudar a fazer os textos, né, um pouco mais, com mais informação, os textos com mais credibilidade, né? Os professores me ajudaram, e aí a gestora lá da unidade gostou tanto que ela foi comigo lá no IEMA, que é o órgão de fiscalização ambiental aqui do Espírito Santo, né? E aí fomos lá na diretora do IEMA na época, e aí para ver se tinha condição de imprimir pelo IEMA o livro, né? E aí a gente chegou lá na reunião, né, eu, um moleque, e a gestora do meu lado, conversando com a secretária de Meio Ambiente lá, né, com a diretora, não, na época era a secretária de Meio Ambiente mesmo, se eu não me engano. Não, era a diretora do IEMA. E aí, conversando com ela, ela, não, mas a gente está passando por dificuldade, não vai dar para imprimir e tal. E aí ela parou assim, parou uns 5 segundos. Peraí. Aí pegou o telefone, fulana, lembra aquele livro que ia ser impresso, que não foi mais por algum motivo, não lembro mais na época, esse recurso já foi redirecionado? Aí, não, então segura um pouquinho que eu acho que a gente tem um projeto bacana para fazer, né? E aí foi dessa forma que eu imprimi o meu primeiro livro, né? Que bacana. E aí foi essa conclusão de curso, né, da graduação? Na verdade, a conclusão de curso era fazer até o layout do projeto, não a impressão, né? Mas o livro, a concepção do livro era o meu projeto de graduação, né? O processo de produção de um livro de fotografia de natureza, né? E aí eu peguei esse estudo de caso, que era o Parque de Setiba, e fui lá fotografar, e daí foi essa história toda que eu contei, eu demorei 1 ano para fotografar tudo, e imprimi, fiz o layout e conseguimos imprimir através do IEMA, né? Depois disso, cada livro publicado foi uma luta diferente. Bacana demais. E aí, dentro do Últimos Refúgios, né, quais que são as principais linhas de atuação, né? Atualmente, qual que é a situação da ONG, qual que é a atuação que vocês têm, quais são os projetos? Conta um pouquinho para a gente sobre isso. Como toda ONG, principalmente aqui no Espírito Santo, passa dificuldades, né? Tem meses que a gente... E aí, como que a gente vai pagar o aluguel? Nesse nível, né? Mas sempre dá tudo certo, sempre a gente dá uma forma, sempre tem um parceiro que está fazendo um projeto, que convida a gente para participar e aí consegue o recurso para pagar o aluguel, né? Mas a gente acredita muito no que a gente está fazendo. Eu acredito que muitos fotógrafos tenham se inspirado no trabalho que a gente faz também, né? Pelo menos muitos vêm me falar, pô, Léo, eu comecei a fotografar, vocês me inspiraram bastante, né? E aí, o Últimos Refúgios, inicialmente, trabalhava necessariamente com fotografia de natureza, porque era o que eu sabia fazer na época, né? Aí comecei depois a fazer o trabalho com as crianças nas escolas, depois a gente começou a gravar vídeos, né? Fazer os documentários também do Instituto Últimos Refúgios, somando as fotografias, os vídeos, o trabalho nas escolas. Depois nós começamos a fazer esse trabalho na internet, difusão na internet, né? E mais recentemente a gente começou a trabalhar muito com projetos de conservação de pesquisadores mesmo, de cientistas das universidades, né? Ou de outras ONGs que trabalhavam com ciência, né? Com pesquisa. E essas são as vertentes, e a gente está sempre buscando trabalhar com o suporte que a sociedade está consumindo naquele momento. Se o pessoal está utilizando o Facebook, o Instagram, sei lá, Twitter, a gente vai nesse caminho. Se parou de utilizar o Facebook, vamos para outro, né? Então, a gente está sempre tentando atingir as pessoas. O objetivo é atingir o público, né? E a ONG, hoje em dia, ela na realidade, o Últimos Refúgios, ela nunca teve um patrocinador. Sempre era o dinheiro dos trabalhos que a gente fazia, tirava o dinheiro do próprio bolso, né? E aí é assim até hoje, né? Nós temos vários voluntários, nós temos, acho que uns 20 voluntários trabalhando quanto podem. Tem gente que ajuda 10 minutos por dia, e tem gente que fica o dia inteiro lá na ONG, né? A gente tem um escritório aqui em Vitória, e é isso, é uma coisa que não é um modelo padrão, assim, sabe? Vai se modificando, é meio que orgânico, de acordo com o que a gente vai conseguindo fazer, de acordo com as pessoas que estão participando da ONG, quais as habilidades delas, entendeu? E por aí vai, a gente está sempre tentando melhorar, sempre tentando colaborar
da melhor forma possível, seja com a sensibilização da sociedade, seja com as pesquisas científicas, seja com as escolas. Legal demais. E para as pessoas aí que estão nos ouvindo, né, caso as pessoas tenham algum interesse de contribuir, de colaborar, de se engajar no projeto, existe uma demanda para isso, para novos voluntários, para o pessoal que queira se engajar? Existe algum canal, existe edital para isso dentro dos refúgios? Lá no site da ONG, a gente tem lá um link, né, que tem as informações para quem quer ser voluntário. A gente tem desde de voluntário para técnico, de tecnologia mesmo, de informática, que seja, a biólogo, a fotógrafo, a jornalista, né? Todas as áreas que a gente atua, nós temos voluntários. Né? E fotógrafo, muita gente que entra em contato com a gente são fotógrafos ou biólogos que gostam de fotografia, que não quero ir para campo com você. Assim, obviamente que nós vamos muito para campo, mas as pessoas que estão próximas a gente, óbvio que a gente leva para campo junto com a gente. Se a pessoa tivesse dedicado a vestir a camisa, óbvio que são essas pessoas que a gente vai convidar para ir para campo com a gente, né? Então, uma pessoa que quer ser voluntária pode ter certeza que o trabalho principal dela não vai ser em campo, hoje em dia, né? Ela vai ajudar no escritório, vai ajudar com as imagens, vai ajudar com o Facebook, e aí eu vendo que a pessoa está se dedicando, ela acaba ajudando a gente em campo também. Legal demais. E uma coisa interessante aí, eu acho que, inclusive para as pessoas poderem entender o funcionamento de uma ONG voltada para a conservação, como é o caso do Últimos Refúgios, né, dá para ver que vocês têm uma equipe bem multidisciplinar, né, com profissionais de várias áreas, e acho que isso é muito importante para a construção do conhecimento, né, porque nem sempre o biólogo ele vai ter o conhecimento necessário para difundir informação, né? Ele pode saber produzir material científico, mas não necessariamente ele sabe documentar, ele sabe propagar aquilo, né? Um técnico ali, uma pessoa com capacitação das áreas mais digitais, né? Para trabalhar com computador, com softwares, ele tem um conhecimento completamente complementar a isso, né? Então dá para ver que a conservação na prática ela é muito multidisciplinar, né? Os biólogos no início, que estão começando a carreira, eles vão conseguir conciliar as duas coisas, né? Fazer o trabalho de pesquisa e a difusão. Mas os trabalhos começando a ficar mais complexos, né? Eles não vão conseguir fazer sozinhos isso. Óbvio que é importante eles saberem como fazer, para eles conseguirem saber quem que pode ajudar eles a fazerem, saber se o trabalho do cara é bom o suficiente para ajudar eles no que eles estão precisando, né? Por exemplo, teve uma situação que aconteceu comigo recentemente, que eu estava ajudando o pessoal do projeto Muriqui, né, que trabalha com o Muriqui aqui no Espírito Santo. E aí eles estavam fazendo a translocação do Muriqui de uma área para outra, né? Tinha uma área que tinha muita fêmea de Muriqui e tinha uma reserva lá que estava com muito macho e sem fêmea. E aí as fêmeas do Muriqui, elas por si só, pela biologia delas, elas quando ficam adultas, elas migram de um grupo para o outro, né? Só que, como aqui no Espírito Santo é Mata Atlântica, não tem mais corredores ecológicos, as fêmeas acabam que se perdem na floresta, elas abandonam o grupo original e acabam que elas ficam um indivíduo assim, geneticamente perdido. E aí tinha uma dessas fêmeas que ela já estava quase na hora de abandonar o grupo, e aí o pessoal do Projeto Muriqui quis transferir ela de reserva para ela ser um indivíduo que vai reproduzir, que vai ter a troca genética com os outros, né? E aí eu estava em campo fotografando e tudo mais, na hora mesmo da captura do Muriqui, se o próprio pesquisador, os próprios pesquisadores ficassem também responsáveis pela difusão, não ia ter funcionado, porque era um cara para tirar o dardo, era um cara para ficar vendo onde a distância que ela estava, para os outros ficarem embaixo com o lençol, para o bicho cair em cima do lençol, e aí 4 para segurar, um em cada ponta do lençol. Para você ter ideia, eu tive que deixar as câmeras filmando, e até eu ia lá ajudar a segurar o lençol com o celular na mão, assim, filmando, sabe? Para não perder a cena. Óbvio que eu posicionei as câmeras, né, para pegar a ação, e eu lá ajudando, ou seja, o pesquisador não tem tempo, né? Ou o pessoal do projeto de conservação das antas aqui do estado, você está com um bicho lá de 400 quilos, que tem, sei lá, 40 minutos de anestesia lá que precisa fazer o trabalho. Eles capturam o bicho, não tem tempo para ficar tirando foto, fazendo entrevista, sabe? Capturando. Eles têm que fazer o trabalho lá, porque eles têm a responsabilidade com a vida daquele animal, né? Não pode dar outra anestesia no bicho.
né? E acaba que o pesquisador não consegue fazer essa questão também da fotografia, da filmagem, né? Então, ele tem que ter alguém que sabe o que está fazendo, sabe, alguém que sabe as cenas, quais fotografar, quais captar. Por essa cena aqui eu tenho que fotografar porque vai ser importante para eles divulgarem tal procedimento, ou para eles mostrarem numa palestra, ou para botar no jornal, né? Que seja, né? Então, o biólogo, ele pode, né? Óbvio que ele deve entender de fotografia, filmagem e tal, principalmente se for uma coisa que ele gosta de fazer, mas se o cara quiser ser um pesquisador mesmo, ele não vai ter tempo para fazer isso também, sabe? Eu estava até no simpósio no Simbioma, né? Que é um simpósio científico aqui do Espírito Santo, né? No Instituto Nacional da Mata Atlântica, que agora é aqui, né, e teve uma mesa redonda sobre isso. E aí eles falando, eu estava de fora, eu estava só filmando a palestra, e eles discutindo que o cientista também tem que saber fazer isso, e não sei o que, tem que saber de fazer a difusão. E aí eu não falei nada lá na hora, mas eu acho que faltou eles entenderem que tem que ter uma pessoa só para fazer isso nos projetos. Concordo completamente com você, e eu acho que até uma oportunidade aqui, tem muita gente, né, que tem interesse nesse tema. Eu acho que isso é uma oportunidade interessante para a gente, inclusive, encorajar os pesquisadores a contratarem profissionais da documentação científica para os seus projetos, né, a destinar a verba dos projetos para esse profissional, porque o que a gente vê muitas vezes, né, Léo, é que o profissional aí da documentação científica, o fotógrafo, o documentarista, ele trabalha, ele tem um investimento altíssimo para ir para o campo, para produzir esse material, e muitas vezes as pessoas simplesmente chegam depois e pedindo as fotos em troca ali de colocar o nome no trabalho, alguma coisa do tipo, né? E é importante que as pessoas entendam que esse profissional ele tem que sobreviver, né? É importante que exista uma verba dos projetos destinados a isso. E como você disse, né, nem sempre o biólogo ou o profissional envolvido ali na pesquisa, ele vai ter tempo, ele vai ter capacitação para fazer esse outro trabalho. Então é importante contratar um profissional especificamente para fazer aquilo, né? Obviamente que muitos biólogos, eles são excelentes fotógrafos, eles são fotógrafos de natureza, mas você pode ver que eles trabalham com natureza, não trabalham com a pesquisa em si, né? O cara é biólogo, mas é o fotógrafo de natureza, né? Sobre essa questão que você falou dos cientistas colocarem no orçamento, a gente tem que tomar um grande cuidado quando a gente vai discutir esse tema também. Como eu falei aqui no Espírito Santo, eu estou vendo um progresso, né, na mudança de mentalidade desse pesquisador, desse cientista. A gente, como fotógrafo de natureza, também tem que tomar um cuidado muito grande, né, de ser diplomático o suficiente para entender que aquele cara também precisa ser conscientizado, aquele cientista precisa ser conscientizado. Ele pode não entender aquilo no início, mas se você conversar com ele, você ajudar ele e tal, nas pesquisas dele, ele vai entender a importância do seu trabalho e a cabeça dele vai se abrir. Né? Todos os trabalhos de pesquisa que eu trabalho hoje, eles não tinham verba no início para difusão. Eu comecei ajudando eles porque eu acreditava no trabalho deles de conservação, e aí, hoje em dia, eles já pensam, já colocam o recurso para a parte de difusão no projeto deles, porque eu, junto com eles, desenvolvemos essa mentalidade, né? Então, o fotógrafo também ele tem que ver até que ponto aquele pesquisador ele teve acesso a essa informação de que é importante, de que é necessário. A gente está nesse mundo há muito tempo, né? Relativamente a você, por exemplo, há 5 anos, você já teve tempo de trabalhar isso na sua cabeça. O pesquisador ele está tendo o primeiro contato com aquilo agora, né? Pode ser ou pode ser que não, né? Mas aí óbvio que você conhece as pessoas, você vê a índole das pessoas. Eu tenho amigos pesquisadores, assim, as melhores pessoas do mundo, que não sabiam disso no início, e agora já percebem isso, já fazem questão de colocar, Léo, me fala aí o valor para eu botar aqui no orçamento do projeto, sabe? Já está nesse ponto, né? E aí, mas foi o que eu falei, a gente tem que ser muito diplomático, tem que ser razoável também, porque a nossa profissão é uma profissão recente, em muitos estados ela nem existe ainda direito, né? Aqui no Espírito Santo está começando agora, muito recentemente, né? Então a gente tem que ter muito cuidado em lidar com essas pessoas, assim, né? Até com próprios, não só com cientistas, né? Com qualquer outro profissional que precisa da gente, né? A gente falando, mas porque, por exemplo, pode ter outros fotógrafos, sem ser fotógrafos de natureza, que vão assistir a gente, né?
em qualquer campo. Óbvio que se você não estiver precisando da grana, aquele trabalho for te tomar o tempo que você vai precisar, não pegue, né? Assim, mas se você vê que o cara é picareta, que não vai ser um parceiro, aí não pega. Mas se você vê que é um cara que tem interesse, mas esse projeto eu não coloquei o orçamento, vamos colocar no próximo, aí você tem que avaliar isso, né? E, por exemplo, até fotógrafos já me contrataram para fazer fotografia para eles, né? Igual, por exemplo, o caso do Sebastião Salgado, ele me contratou lá para fazer 1 ano de fotografia para ele lá no Instituto Terra, né? Ele já tinha essa consciência de que o fotógrafo de natureza precisa receber e tal, aí me contratou e tal, tudo mais. E aí já teve pesquisador científico que não fazia a mínima ideia, porque o aluno dele de biologia lá fazia de graça, por que eu não ia fazer, né? Aí, com a conversa e tal, sendo bem diplomático, a gente consegue fazer com que as pessoas entendam que o nosso equipamento é diferente, que a nossa técnica é diferente, que a gente gasta muito tempo para aprender como fazer, né? E por aí vai, aquilo tudo que você já conhece. É um trabalho formiguinha, então, né? Da gente, aos pouquinhos, ir mudando a cabeça das pessoas, dentro ali do meio científico, fora também, mostrando a importância desse profissional ali para uma mudança social, né? Para que a gente consiga construir um rumo diferente de conservação, né? E também construir um mercado para a gente, porque foi o que eu falei, são pouquíssimas pessoas que conseguem viver de fotografia de natureza. Isso, para mim, não é um mercado, sabe? Tem a parte da conservação e também os fotógrafos de natureza precisam sobreviver, mas para eles sobreviverem, a gente tem que conscientizar o cliente, né? Que não, muitas vezes são os cientistas e tal. Você não vai conseguir conscientizar ele sendo grosso, tem que ser diplomático, tem que conversar, tem que tentar explicar para ele, e por aí vai, né? Certo. O Últimos Refúgios, por exemplo, nós temos lá no nosso site uma aba que tipo, projetos sem fins lucrativos, projetos de conservação, se eles forem bem explicados, causas ambientais, eles podem entrar lá e solicitar fotos de graça para a gente, por exemplo. Só que todos são analisados, vai estar o registro lá de que o cara solicitou, né, e aí solicita através do Instituto Últimos Refúgios. Né? Até quando vem pedir para mim, até um amigo meu, ele vem, Léo, eu estou fazendo um trabalho aqui na UFES, eu vou fazer uma cartilha, estou diagramando aqui, tem como você passar a foto, por exemplo, do bugio que morreu aqui de febre amarela? Aí eu falo, entra lá no site do Últimos Refúgios e solicita através do site, né? Existem as formas de você ajudar, né, as pessoas que não... Eu vejo que, por exemplo, o cara que está lá na universidade não tem condição, ou um projeto de pesquisa de um professor meu, que ele mal tem verba lá para pagar a bolsa do estudante lá. Tem alguns projetos que eu ajudo, mas tem outros que eu falo, não, o seu projeto, você está recebendo pelo seu projeto, coloca no orçamento aí o valor da fotografia também, né? E aí tudo tem que ser muito estudado. Muito bacana. Então, dentro do próprio Últimos Refúgios, existe uma plataforma aí onde as pessoas podem solicitar imagens, caso, dependendo do caso, né, quando não existe verba especificamente para aquilo e tal, mas ela pode ter acesso a essa imagem para divulgação, para outros meios, assim. Porque tem um link lá que leva para o banco de imagens do Instituto Últimos Refúgios. A gente coloca todas as nossas imagens num banco de imagem, que ela pode pesquisar por tipo onça, vai aparecer todas as fotos de onça, né? Porque a gente parte do princípio que o nosso objetivo principal é a conservação, né? Se a gente não ajudar os projetos de conservação, que são realmente feitos para conservação, né, o cara não vai querer ser nunca também. E aí foi o que eu falei, tudo depende do caso, né? Se o projeto é realmente de conservação, se realmente não tem recurso, a gente orienta a pessoa, conversa com a pessoa, explica por que vai doar ou por que não vai doar a imagem, né? Tudo estudado. Né? Não é simplesmente a pessoa pediu lá, a gente doou, não. Né? A gente vê porque se a gente julgar que o cara está ganhando, ou o cara pagou o designer, por que não vai pagar o fotógrafo? Né? A gente deixa bem claro, se for um projeto que todo mundo é voluntário, que o designer não está sendo pago, o biólogo não está sendo pago, o pesquisador-chefe não está sendo pago, eu participo como voluntário também, caso contrário, não. Né? Eu sei das imagens, caso contrário, não. Com certeza. Muito legal, Léo. E agora, passando um pouco
para a parte prática, assim, né, dos resultados desse trabalho tão grande e essa luta que vocês têm aí dentro do Instituto. Vocês conseguem ver já algum resultado disso para conservação na prática, seja de mudança de mentalidade ou para gestão das áreas que você tem trabalhado? Como que você vê a importância do profissional da documentação científica, do fotógrafo, do documentarista para a conservação da biodiversidade atualmente? Tem duas áreas, né, que eu separo em duas áreas o meu trabalho. Eu separo a área de fotógrafo de natureza e a área do ambientalista ativista, né? Eu fotografo, óbvio que eu prefiro fotografar as coisas belas, sensibilizar as pessoas através das coisas belas, né? Só que também quando precisa fotografar o errado, fotografar o crime ambiental, eu também vou e faço, sabe? Como a gente fotografou o atropelamento de animais, né, na rodovia que passou no Fantástico, deu uma bagunça, e o pessoal foi lá fazer estudo porque a gente conseguiu colocar na TV junto com o pessoal da UFES, né? Ou, por exemplo, a questão do Rio Doce, que deu a tragédia lá, a gente via na imprensa eles publicando só a foto do rio sujo, né? E aí a gente vendo no Facebook os pescadores lá com o celularzinho, aqueles milhares de peixes mortos. A gente pensou, opa, tem alguma coisa errada aí. Peguei com dinheiro do aluguel mesmo, depois eu me virei para pagar, né, o aluguel e fui para a margem do rio ver o que estava acontecendo, né? E nesse caso a gente já consegue ver muita diferença, né? São casos específicos que a gente consegue fazer diferença ali naquele momento específico, né? Já na parte da sensibilização, eu acredito que a gente tenha conseguido fazer causar um impacto já, né? Com esses 10 anos de trabalho do projeto Últimos Refúgios, depois há 5 anos, 6 anos atrás, virou um instituto, né? De ONGs que foram abertas, inspiradas no Instituto Últimos Refúgios, de fotógrafos que começaram a fotografar, inspirados na gente também, né? De crianças que me mandam mensagem no Facebook, mensagem privada lá, falando, Léo, olha só o pássaro que eu comecei a fotografar porque eu comecei a assistir os seus vídeos no YouTube, ou porque eu vi as suas fotos no Facebook, né? Isso para mim a gente já fez uma diferença, fora as milhares de crianças que a gente já visitou nas escolas, né? Teve uma situação muito legal, cara, de um vídeo que nós fizemos chamado Tartaruga Vitória. Foi uma tartaruga que a gente resgatou aqui em Camburi, na praia aqui de Vitória, e a tartaruga estava agarrada numa rede, né, já afogada. E a gente puxou a rede, né, tal, e aí eu filmando, e aí o parceiro meu, oceanógrafo, o Paulo Rodrigues, que estava lá no barco comigo, fez uma massagem cardíaca, assim, cardíaca na tartaruga. A tartaruga já estava desfalecida, né? E aí, bicho, ele fazendo, ficou uns 10 minutos assim, fazendo, de repente a tartaruga dá aquela respirada, assim, sabe? E eu filmei isso, e depois a gente fez um vídeo sobre isso e colocou na TV, falando que a soltura da tartaruga ia ser feita na semana seguinte, né? Legal. Se recuperar, e beleza. Aí foi um monte de gente, tal, a gente filmou, foi imprensa e tal, e fez muito barulho aqui em Vitória, isso. E aí a gente fez um videozinho com o resgate, depois com a soltura da tartaruga. Aí, na semana seguinte, cara, depois da soltura da tartaruga, eu fui fazer um projeto na escolinha, né? Escolinha pública que fica ali em Santo Antônio, um bairro aqui em Vitória, né? E aí eu ia passar o vídeo, né? Nossa, as crianças vão adorar esse vídeo. E aí eu perguntei, pessoal, alguém já ouviu falar da Tartaruga Vitória? Metade da turma levantou a mão, porque tinham visto na TV, né? Isso, para mim, assim, eu quase chorei na hora lá e tal. Foi fantástico. E a gente conseguiu atingir, né, aquelas crianças de alguma forma. E hoje em dia, as influências negativas são tão grandes na televisão, né, as crianças na rua e tal, são muitas influências negativas, né? E aí um pouquinho de influência positiva que a gente vai conseguindo colocar. Eu consigo fazer alguma coisa, depois você vai lá e vai lá na escola e faz de novo, né? Isso vai moldando a criança. Da mesma forma que lá o Luiz Cláudio Maringo me moldou lá, não sei se você lembra da época do chocolate surpresa. Lembro, com certeza. A gente ficava esperando para ver o que ia sair ali, né? Eu peguei a foto dele lá do Lobo Guará, sabe? Nossa, tem lobo no Brasil, que fantástico. Eu, criança, sabe?
isso me influenciou, porque a gente não vai conseguir influenciar as crianças de hoje também e fazer com que elas lutem igual a gente está lutando hoje em dia, né? Teve uma época que eu estava quase desistindo da fotografia de natureza profissional, né? Do ativismo, de tentar mudar as coisas. E aí, minha esposa, ela chegou e me viu meio triste, querendo desistir e tal. E aí, ela me mandou uma mensagem, bem assim, Léo, mesmo que você não consiga mudar o mundo diretamente, você pode tocar o coração de uma criança que vai mudar o mundo, né? E aí, a partir desse momento, eu não pensei mais em desistir. Eu acho que a gente está cumprindo o papel, está sensibilizando as pessoas. Muita gente, até os meus amigos próximos, eu vendo se importar mais com a natureza, né? Até um amigo meu, amigos meus empresários, por exemplo, se importando com a natureza, se importando com outros seres vivos, né? Isso, para mim, já é fazer uma diferença. Legal demais. E eu até costumo falar sobre isso, né? As pessoas, o ser humano, ele criou os problemas que a gente tem na conservação hoje, né? Então, o ser humano também tem que fazer parte da solução. Não adianta a gente isolar as pessoas ali do resto do mundo e tentar trabalhar só em cima de unidade de conservação e tal, de uma coisa isolando o elemento humano, porque se o elemento humano está na causa do problema, ele tem que estar na solução. E nesse sentido é muito importante, né, a gente passar essa informação. Eu acredito que esse trabalho que a gente faz, cara, é mais puxar o freio de mão, sabe? Para quando surgir uma nova mentalidade, para quando, sei lá, uma nova tecnologia, não sei, para quando surgir essa coisa, ter da onde partir, da onde recuperar, sabe? Porque senão pelo que eu tenho visto nesses 10 anos de fotografia de natureza, eu não dou mais nem 10, 15 anos para a sociedade do jeito que a gente vive, sabe? Eu acho que vai acontecer uma catástrofe ambiental tão grande que a gente não vai conseguir manter essa sociedade do jeito que a gente vive. Não sei se você viu aqui no Espírito Santo que deu a crise de segurança, que os policiais entraram em greve. Rapaz, você precisa ver o caos que foi por os policiais terem parado, sabe? Imagina uma falta d'água, que vai ficar um mês sem falta d'água, um mês faltando água, sabe? E isso está próximo de acontecer. Os rios aqui no Espírito Santo estão todos secos, sabe? Então, a gente tem que começar a entender isso, começar a perceber que não basta só a gente parar de destruir, mas começar a recuperar também, porque o negócio está feio, as pessoas vivem na cidade, a gente vive numa bolha que não dá para perceber o que está acontecendo, né? A água está acabando de verdade, os animais estão morrendo, e tanto que você vê faltando água em Brasília, faltando água aqui no Espírito Santo, né? E, cara, o negócio está feio e eu acho que a gente tem que alertar as pessoas. Eu acho que isso que a gente tem feito, né? Tentando fazer que as pessoas fiquem um pouco mais sensíveis à ideia de não destruir mais, né? Certo. E aproveitando ainda dentro desse tema aí que você acabou de mencionar, você tem esse projeto Lágrimas do Rio Doce, não é isso? Que você foi acompanhando logo após o rompimento das barragens. Conta um pouquinho para a gente sobre esse projeto aí e o que você fez nesse sentido. Então, esse para mim foi um projeto que me marcou muito, assim, eu costumo dizer que um pedaço da minha alma ficou lá naquele rio, e não foi só pela tragédia ambiental, sabe? Foi pela decepção que eu tive com o próprio ser humano, tá? Eu fui para lá, a gente não esperava o que ia encontrar, né? As pessoas, eles foram lá para ganhar mídia. Cara, a gente nem sabia que ia achar alguma coisa, sabe? A gente foi lá realmente para ver o que estava acontecendo, porque tinha alguma coisa estranha, né? E a gente já queria fazer um projeto sobre o Rio Doce, e a gente pensou, vamos lá, porque isso pode fazer parte da história que a gente quer contar no futuro, sobre os rios do estado e tal, né? E a gente foi, cara, foi um choque para a gente tão grande quando a gente chegou lá e viu essa lama descendo, né? Com aqueles milhares de peixes morrendo, com as pessoas se aproveitando no mau sentido daquela situação, sabe? E outros animais morrendo também. A gente achou pato, viu cavalo, boi, cachorro, jacaré, lontra, tudo morto lá, e relatos de até pessoas ficando doentes e tal. E a gente via na TV, não, que os peixes estão morrendo com falta de oxigênio. Bicho, o pato morreu com falta de oxigênio também, né? E aí, isso foi no início, né? Depois a gente começou a entender a questão política da coisa, cara. E aí foi um negócio, triste de você querer enfiar a cabeça na terra
e desaparecer, sabe? Assim, me drenou muito. Eu acho que eu nem estou tentando, nem estou focando muito nesse projeto, porque eu não sei se eu tenho saúde, não sei se eu tenho saúde, sabe, para continuar. A gente foi ameaçado, a gente sofreu boicote, sabe? A ONG não conseguiu ganhar mais editais públicos, não conseguiu mais patrocínios de projetos privados, né? E foi tenso, cara, assim, muita gente se aproveitando, sabe? Alguns se aproveitando de forma positiva, outros se aproveitando de forma negativa, né? E aí começou a virar tanta bagunça, tanta gente competindo por aquilo, que aí eu me retirei um pouco de cena, porque não é esse o meu objetivo não é competir com ninguém, sabe? Meu objetivo era fazer uma coisa boa, era ajudar. E aí, tanto que você pode ver que todo o projeto falando sobre o Rio Doce, ou documentário falando sobre o Rio Doce, tem imagens nossas, né? Se você for ver lá, tem uma imagem nossa. Óbvio que a pessoa pegou de fontes externas, né? E a maioria pegou, porque ninguém tinha as imagens do início, né? Pouquíssimas pessoas tinham. E aí a gente cedeu as imagens e tal, que o objetivo realmente era ajudar a causa, mas foi o que eu falei, bicho, foi difícil, foi uma das coisas mais difíceis que eu já fiz na minha vida, cara, esse negócio que não foi, eu não fui fotógrafo de natureza, sabe, ali, eu fui um ativista ambientalista, sabe, e é pesado, cara, assim, para quem tem um pouquinho de empatia, eu acho que é muito difícil a pessoa sair a mesma coisa de uma situação daquela, sabe? De ver pessoas lutando para o mal das outras, sabe? Você vê na escolinha bebendo água contaminada, o Ministério Público já com um laudo na mão provando, na justiça, e a empresa fazendo voltas jurídicas para aquilo ser julgado não sei o quê, ser julgado em Brasília, não, depois muda de tribunal, não sei o quê, e assim, as crianças continuando bebendo água com alumínio, sabe? Com certeza. Isso, eu senti um pouco disso também, porque 2 dias depois das barragens cederem, eu tive na cidade de Barra Longa, né, aqui em Minas, para fotografar, e também eu compartilho com vocês esse sentimento, assim, sabe, de frustração, de indignação, de ver como que uma situação tão caótica, assim, a ponto de literalmente matar um rio e tudo que está ali em volta, e isso continuar impune até hoje, né? Mas eu penso também que nessas horas a gente tem uma oportunidade, né, enquanto fotógrafo, enquanto pessoas que têm potencial ali de influenciar as outras, né, de tentar trazer essas imagens e colocar isso para circular, por mais difícil que isso seja às vezes para a gente, né, como você mencionou, todos os problemas envolvidos, até da gente ter capacidade de continuar aquilo, né, precisa ter muito sangue frio, mas é uma missão importantíssima que a gente mostre para o resto do Brasil, para o resto do planeta, o que está acontecendo nessas situações, né? Eu dei uma afastada, cara, porque não tem no avião, quando você está no avião, que tem a criança, até aquele anúncio lá de que quando caírem as máscaras de oxigênio, você tem que botar primeiro em você, depois você bota na criança. Eu comecei a sentir mais ou menos isso, né? Eu falando como criança, sendo o projeto Lágrimas do Rio Doce, né? Eu tava me sufocando, sabe? Com todas essas coisas. Muita gente ruim, cara, envolvida que eu conheci, sabe? Que passou e... assim, eu costumo falar que eu sou muito sensível para esse tipo de coisa, né? E me faz muito mal, assim, tanto que depois dessa tragédia eu demorei um tempo, depois desse trabalho, né, do lado do Lágrimas do Rio Doce, eu demorei um tempo para conseguir voltar a fotografar de novo, sabe? Eu ia fotografar, por exemplo, a beleza, só que eu não conseguia ter aquela força tanto mais, sabe? Aí eu demorei um tempo para voltar a me sentir feliz de novo fotografando, né? E aí, por isso que eu dei uma diminuída, eu deixei os caras baterem cabeça lá com edital e recurso de não sei o que da fundação lá foi criada, um monte de gente se degladiando, sabe? Eu preferi me afastar dessa confusão toda, porque se eu pudesse, eu estava morando lá igual um eremita, no meio do mato, quilômetros de distância de tudo, sabe? Sim, sim.
E é interessante você compartilhar essa experiência com a gente, assim, porque mostra também para as pessoas, né, que têm a intenção de seguir essa carreira, de entrar na fotografia de natureza, que quando a gente se engaja com projetos de conservação, com projetos que lidam com conflitos humanos, nem tudo são flores, né? A gente tem que estar disposto, às vezes, a entrar e ver coisas que não são o que a gente gostaria de fotografar, mas faz parte da nossa missão mostrar aquilo também, né? Eu como fotógrafo de natureza, cara, eu não consigo ser só um fotógrafo de natureza comercial, né? Eu vejo um monte de gente indo só no bicho certo lá, fotografar aquela fotão para botar em matéria, para vender em banco de imagem, né? Eu não consigo. Talvez eu estaria muito melhor se eu fizesse só isso, né? Se eu não tivesse criado a ONG, né? Quer dizer, com certeza eu estaria muito melhor já fotografando, né, internacionalmente, tal, que seja. Mas eu não consigo, cara. Eu vejo os problemas, eu vejo onde algumas coisas que eu posso ajudar e acaba que eu acabo gastando muito do meu tempo nisso, né? Sem ser para me promover, né? É óbvio que o fotógrafo de natureza tem que se promover, porque quanto mais você for reconhecido, mais você vai conseguir fazer diferença, né? Só que o meu objetivo nunca foi esse. Eu sempre tentei ajudar e tal. Isso eu acho que me prejudicou um pouco também. Só que eu não conseguiria viver comigo mesmo se eu não fizesse isso, sabe? Se eu não ajudasse algumas causas perdidas, né? Assim como o pessoal diz. A gente tenta, mas acaba que a gente faz um pouquinho de diferença, sim. Sim, é realmente importante, né, a gente pensar nesse contexto do fotoativismo, né? É um papo que a gente já está tendo com o pessoal aqui nas entrevistas, e a gente ter esse engajamento e a gente pensar na fotografia, pensar nessas ferramentas alternativas como instrumento de mudança, né? E eu vejo muito isso no seu trabalho, assim, no Instituto Últimos Refúgios, quando eu abro os seus livros, quando eu abro o seu site, eu vejo muito isso no trabalho que se desenvolve. Essa questão do fotoativismo, né, do engajamento da gente provocar mudança, né, da gente buscar mexer com a cabeça das pessoas e não ficar simplesmente acomodado e, como você disse, né, virar aquele fotógrafo comercial ali que só vai atrás da cena bonita e da capa de livro, né? Eu costumo sempre falar isso, cara, que como eu já falei, a nossa foto tem que cumprir o papel pelo que ela é feita, né? E eu faço as fotos com esse objetivo, né? Tanto que todos os voluntários ou que entram lá, os voluntários que entram lá no Instituto, por exemplo, universitários que precisam de carga horária, né? Para fazer cumprir, eles entram lá por causa da carga horária, mas depois eles continuam porque acabam vendo que a energia é essa, né? A energia é tentar ajudar mesmo. Legal demais. E, Léo, agora passando um pouco sobre a questão da divulgação científica. Eu vejo, assim, enquanto biólogo ali dentro da academia, que a divulgação científica é muito incipiente ainda no Brasil, né? Ainda é muitas vezes vista como uma parte acessória ali, mas não como um papel primário dentro da academia, né? A academia, teoricamente, ela é um tripé, né? Pesquisa, ensino e extensão. Mas é quase um monopé, quase um monopé de ensino, porque a extensão aí ela fica muito pequena, né? E o ensino ele é bom em muitas instituições, às vezes supera em muita extensão, mas sempre é um tripé meio torto aí. Uhum. E considerando essa bagagem toda que você tem aí, junto com os refúgios e com todos os projetos que você já realizou, como que você acha que a gente pode mudar um pouco esse quadro da falha na divulgação científica no Brasil? Como que você acha que a gente pode ajudar a transformar isso para que a gente contribua para uma transmissão mais horizontal do conhecimento, para que as pessoas conheçam a biodiversidade, para que a gente dê valor para a divulgação científica, para que ela deixe de ser uma coisa secundária dentro dos nossos interesses e passe a ocupar um lugar mais importante na sociedade? Primeiramente, eu acho que a primeira pessoa que a gente tem que conscientizar é o próprio cientista, né? Ele sabe tudo sobre o bicho, mas ele não sabe como passar aquilo para a sociedade, né? Alguns até sabem, mas não conseguem por N motivos. Como eu falei, a gente aqui no Espírito Santo tem conseguido fazer um trabalho
bem bacana em relação a isso. Os cientistas alguns dos cientistas mais reconhecidos do estado já estão com essa parte de difusão científica muito forte nos projetos, né? Esse tripé tem cada vez se balanceado mais e eu acho que a gente consegue equilibrar ainda mais quando a gente consegue mostrar os resultados, né? Quando a gente vai lá, faz uma matéria, um projeto um trabalho lá no projeto de conservação, e essa matéria sai no Fantástico, sai na BBC, sai no jornal do Estado, né? O principal jornal do Estado, o cientista começa a entender a importância disso. Quando o cientista recebe lá na caixa de mensagem deles, lá no Facebook, pô, que bacana, te vi lá na TV falando sobre a anta. Alguém que nunca tinha conversado sobre a anta, por exemplo, ou o muriqui, ou a baleia jubarte, né? Pô, te vi na TV lá falando sobre a baleia jubarte, que bacana. Alguém que nunca tinha falado sobre a baleia jubarte com esse pesquisador, ele vai falar, pô, vamos supor, a mãe do pesquisador. Ah, meu filho, te vi na TV falando sobre a baleia jubarte. Aí o cara vai, pô, minha mãe foi influenciada através dessa difusão, né? Ou uma pessoa está lá no Facebook, aí está toda ela curtindo a página lá do pesquisador, né? Essas pequenas coisas vão fazendo a diferença na cabeça do pesquisador, vai começando a influenciar ele começar a entender que isso funciona, né? Que a difusão científica feita por profissionais, ela é bem efetiva, né? E é isso que a gente tenta mostrar para eles. Isso tem funcionado. Os nossos amigos, nossos parceiros, que são amigos hoje em dia, né, dos projetos de pesquisa que a gente participa, entenderam isso, estão cada vez mais conscientes na hora de lidar com fotografia, com vídeo, né? Antes não dava crédito, nem, sabe, mandava imagem em baixa resolução, né, para a imprensa, daí depois a gente conseguiu conscientizar os cientistas. Isso é engraçado, né, falar conscientizar o cientista, né? Mas é isso que, como fotógrafo de natureza, a gente tem que fazer esse trabalho, né? Da mesma forma que lá, no início da nossa conversa, a gente estava falando que a gente precisou, como fotógrafo de natureza, precisou entender, né, a importância, a questão do como utilizar as nossas imagens para conservação, de por que precisava ser utilizado para isso, né? A gente mesmo, como fotógrafo de natureza, precisou aprender isso, né, de que a natureza precisa ser preservada, que o nosso trabalho pode ajudar a natureza como fotógrafo, a gente mostrando as nossas imagens. Por que o cientista no início lá vai saber? E não é nem fotógrafo, a gente como fotógrafo precisou aprender isso, imagina um cientista, né? Sim, então, eu acho que a gente tem que conscientizar eles da mesma forma que nós mesmos fomos conscientizados quando a gente começou a fotografar. É óbvio que eles já sabem da necessidade da conservação, né? Só que às vezes ele está focado na pesquisa, ele não vê o outro lado, que é importante você difundir essas informações que ele sabe, você traduzir nessas informações que ele gera, para as pessoas da sociedade geral entenderem, né? Bacana demais, Léo. E para a gente ir finalizando aqui nosso papo, você teria alguma dica para deixar para as pessoas que queiram se engajar com isso, assim, as pessoas que estão aí vindo agora na nova geração da fotografia, que estão interessadas em contribuir para a divulgação, para a conservação da biodiversidade, de usar a fotografia como ferramenta de atuação mesmo. Você tem alguma dica final aí para deixar para essas pessoas, assim, que realmente queiram fazer diferença na conservação? Uma coisa que eu quero falar, assim, não é óbvio que a gente não quer enganar ninguém, é difícil, muito difícil, você bem sabe também, né, que é difícil você conseguir sobreviver, trabalhar de fotografia, mas de natureza, né, mas é um trabalho muito recompensador, não tanto pelo lado financeiro, mas no lado pessoal, né. Eu conheço o mundo inteiro graças ao meu trabalho como fotógrafo, coisa que se eu ganhasse dinheiro em qualquer outra área, eu ia fazer a mesma coisa que eu fiz como trabalho. Então, meio que fica equilibrado, né? O primeiro ponto é esse, né? De que é difícil. O segundo ponto é de que vale a pena. E o terceiro ponto é de que é necessário, né? A gente realmente tem que mostrar para as pessoas a nossa paixão pela fotografia. A gente tem que tentar toda essa empatia que a gente gera. Eu acho que o fotógrafo de natureza, normalmente, ele tem uma empatia muito desenvolvida, né? Para quem não conhece a palavra, empatia é a capacidade que você tem de se colocar no lugar de outro ser vivo, de outra pessoa, né? A gente tem que
tentar fazer as pessoas entenderem essa nossa empatia através da nossa imagem, né? E quanto mais a gente conseguir fazer com que as pessoas se importem com outros seres vivos, com a natureza, eu acho que é uma chance a mais para a nossa sociedade. Eu costumo falar que a gente não luta para salvar o planeta, a gente não luta para salvar a natureza, a gente luta como fotógrafo de natureza para salvar a nossa própria espécie, porque a natureza ela vai continuar bem depois que a gente estiver extinto, a nossa espécie já estiver extinta, a não ser que a gente exploda o planeta, né? O Trump aperte o botão vermelho lá. Mas, fora isso, vai ter um animal, uma planta que vai sobreviver e vai repovoar tudo, sabe? O que a gente está tentando fazer é fazer a nossa própria espécie sobreviver. Então, não é simplesmente só salvar o bichinho, salvar a árvore, salvar a floresta, é salvar a gente mesmo, que a gente que precisa dessas coisas para sobreviver. Então, para o fotógrafo de natureza ainda, é mais do que um dever fazer com que as nossas imagens sensibilizem as pessoas, é uma necessidade, né? E fora também que se destruírem tudo que a gente vai fotografar, aquilo que a gente ama, né? Para muita gente é hobby, para muita gente é profissão, mas todo mundo ama, né? A natureza. O que a gente vai fotografar se for tudo destruído? Então, a gente tem que lutar, é uma necessidade da gente fazer com que as nossas fotos cumpram o papel dela. Muito bacana. Eu confesso que eu me identifiquei muito aí com essa última fala sua, sabe, sobre a empatia com a natureza, né? Achei isso muito legal, porque é uma das coisas que me motiva a fotografar, né? Além, obviamente, do desejo de contribuir para a conservação da biodiversidade, né? De ter um papel ali através da fotografia para conscientizar as pessoas. Eu acho que o que me motivou a começar a fotografar foi o desejo de compartilhar com as pessoas o que eu via no campo, sabe? Eu cheguei na fotografia através da biologia e muitas vezes andando no campo eu vejo coisas que me fascinam tanto, mais tanto, que, na minha opinião, seria um egoísmo se eu não mostrasse isso para outras pessoas. O quão fascinante a natureza é, o quão linda ela o quanto que a gente tem a aprender com isso. Então, eu acho muito legal essa fala sua, porque eu acho que é uma questão, sim, de empatia, né? Da gente poder mostrar isso para as pessoas, da gente compartilhar o quão fantástico é o mundo natural com as pessoas e instigar nelas o interesse de preservar, né? Verdade. Eu costumo falar que a natureza se deixa fotografar, né? Tem situações que realmente parece que o bicho, ele entende o que você está fazendo ali. Eu já vivi algumas situações, depois se você tiver curiosidade, dá uma olhada lá no nosso canal do YouTube, do Últimos Refúgios, do vídeo chamado Parto da Cutia, né? Que o bicho ali, a cutia tendo um filhotinho a 3, 4 metros de mim, ela me viu, cara, ela me permitiu participar daquele momento mais frágil da vida dela, sabe? Ela sabia que eu estava ali, óbvio que ela não sabia que eu estava tirando foto, mas ela sabia das minhas intenções, então ela me permitiu. Eu costumo falar que a natureza se permite, e é isso aí que você falou, como não compartilhar esse tipo de situação com as pessoas, né? Sim, é uma alegria imensa, né? Acho que quando um fotógrafo, um documentarista se depara com uma cena assim, é quase que impossível você não querer que outras pessoas vivenciem aquilo junto com você, né? Exatamente. Exatamente a vibe das mídias sociais, né? Você compartilhar as experiências. E, pô, quer a experiência mais emocionante que essa? Com certeza. Léo, muitíssimo obrigado pela nossa conversa. Foi extremamente produtivo. Eu acho que pude aprender várias coisas aí com você, né? Da forma da gente conduzir o nosso discurso dentro da fotografia, o nosso engajamento, e eu tenho certeza que vai ser super enriquecedor para quem está vendo isso também, vai poder dar um norte para quem pretende trabalhar com isso, para quem quer se engajar. Foi um bate-papo muito legal, então já te agradeço imensamente por ter aceito o nosso convite de participar aqui, e acho que seu trabalho tem um grande papel na conservação da biodiversidade brasileira. Parabéns. Massa, obrigado pelo convite aí, espero que as atividades de vocês aí, tanto nessa atividade dos bate-papos online, como lá no evento depois, seja um grande sucesso. A gente precisa de mais gente assim, que tem interesse em difundir essa luta pela conservação. Obrigado demais, muito obrigado, e a gente se vê. Muito obrigado, Léo, até mais. Tchau.